A próxima opção é no controle de Firewall. Novamente, ele já vem pré-configurado e com as opções de que eu dou uma segurança para a máquina, que eu posso acessar qualquer coisa na internet ou na rede, seja ela mesmo doméstica, mas que as pessoas não consigam acessar essas opções dentro da minha máquina. Porém, automaticamente eu consigo mover esse perfil falando qual é a configuração que ele tem. Então, por exemplo, no médio eu acesso outros computadores, mas ninguém me acessa. Se eu abaixasse isso, por exemplo, eu acessaria todos e todos poderiam me acessar. O mínimo realmente seria só procurando por vírus de rede. E o máximo não acessaria nem de entrada nem de saída, a não ser que eu configurasse as exceções. Pois eu poderia simplesmente configurar quais são as exceções. Então, qual o tipo de rede, os tipos de programas que eu permito ou que eu removo o acesso. Posso até fazer por tipo de protocolo, por tipo de serviço. E, se por acaso eu tiver um proxy, também devo configurá-lo nesse momento. Existem vários perfis pré-configurados e que isso automaticamente facilita a vida do usuário. Indo com o botão direito, perfil de firewall, se eu estou conectado diretamente à internet, por exemplo, num aeroporto ou numa rede não confiável, eu uso essa opção, porque aí ninguém me acessa. Porém, se eu estou dentro da rede de casa ou se eu estou num escritório, eu posso colocar nesse perfil, que abaixa automaticamente o perfil para baixo. E assim todos utilizam os recursos da minha máquina, ou seja, acessam os arquivos compartilhados, arquivos desse tipo, e eu também acesso. Com isso, eu não preciso ficar configurando as opções todos os momentos. O status da conexão, se por acaso essa máquina fosse infectada e ela tivesse um problema e estivesse espalhando pelo vírus pela rede, eu poderia simplesmente clicar no botão corte de rede, trabalhar na identificação da ameaça em cima dela e depois, por fim, voltar a conectar ele sem problema nenhum. A próxima opção que temos é controle de internet e e-mail, e aqui existe uma opção muito importante, que é a ameaça contra a proteção contra ameaças web. Ele tem alguns perfis também, baixo, médio, alto, que protege com que o usuário, no momento em que vá acessar algum site, como eu vou demonstrar, que ele bloqueie o acesso a sites que são maliciosos, que têm uma má reputação. Então, por exemplo, se eu vou até um site que eu sei que é um site hacker, por exemplo, eu automaticamente, na hora que eu vou acessar, ele informa que esse site tem uma classificação perigosa e bloqueia. É muito importante que essa opção seja configurada e deixe ela ativa, pois isso é a forma mais proativa de você identificar ameaças e proteger os usuários quanto a ela. O alto, médio ou baixo significa se eu tenho mais detecções, por exemplo, páginas que não são conhecidas pela trend já bloquearia, e baixo só sites que realmente são de ameaça. Posso colocar sites como aprovados, bloqueados ou sites com entradas e arquivos host. Se eu tiver qualquer um deles, também posso configurá-lo aqui. A próxima opção, filtros de spam, eu posso ativá-lo e toda mensagem que chegar no meu Outlook, Outlook Express, será criada uma barra de atalho dentro do Outlook e que permitirá mover as mensagens automaticamente para essa pasta e automaticamente contar também com uma atividade contra spams na minha máquina. O próximo é uma informação bem importante, principalmente para quem tem crianças em casa, a parte de controle parental. Ele pede para que coloque uma senha, afinal, se eu vou colocar uma proteção contra crianças, é importante que eu tenha uma senha, pois dessa forma o usuário, a criança que estiver utilizando, não vai poder desabilitar essa configuração sem que ela tenha a senha. O controle parental informa que tipos de site eu quero configurar. Então ele dá uma visão geral logo que eu entro e falo quais sites eu posso ou não acessar por categoria e aí não por reputação. Então, por exemplo, sites adultos, ele já dá uma explicação o que é, sites de crime, sexo e várias categorias que eu posso ou não deixar a pessoa acessar. Eu posso ou não deixar, por exemplo, uma criança acessar esses tipos de sites quando eu tiver ou não em casa. Então ele já tem alguns perfis pré-configurados, por exemplo, adulto, que eu
bloquearia sites hacker, seria o único caso, mas, por exemplo, podia começar a escolher só alguns, ele automaticamente vira personalizado, ou usar a configuração que já vem pré-setada. Outra opção é a opção de programa de filtro web. De qual horário? Isso também é uma opção muito importante, muito interessante, pois, por exemplo, se alguma pessoa está indo mal na escola ou qualquer coisa, eu posso falar em qual horário ele acessa a internet. Em vez de você simplesmente proibir o acesso, você poderia simplesmente falar em qual horário ele não acessa. Então vamos supor que aqui, nesse caso, ele não acessaria a não ser que fosse das 2 às 4 da tarde, de todas as semanas. Automaticamente, em todos os horários, em todos os dias, ele só acessaria 2 horas de internet e depois pararia de fazer esse acesso. Assim, eu deixaria que a pessoa utilizasse, mas só no horário determinado e sem com que ela conseguisse fazer muitas atividades fora do horário que está determinado. Proteção de dados também é bem importante, é a última configuração que permite com que, no momento em que eu cadastre algumas informações, por exemplo, nome, telefone ou qualquer um que você crie, se a pessoa tentar mandar esse tipo de informação, seja via web, via Instant Messenger, por exemplo, MSN, Google Talk, qualquer coisa assim, ou mesmo em bate-papo, automaticamente ele toma a ação pré-determinada que você adicionar. Então, se tiver algum, por exemplo, pedófilo querendo saber informações sobre o seu endereço, qualquer coisa sobre a sua vida pessoal ou da criança que está na sua casa, automaticamente isso é bloqueado e depois você é avisado que isso ocorreu. Posso colocar sites aprovados também e sites bloqueados dentro dessas atividades. Ele fala que é importante fechar o navegador para que isso funcione. A proteção de roubo de dados é aquela que eu acabei de mostrar, sobre os lugares que você quer acessar, as informações que vão ser bloqueadas ou não. Por último, são as opções de assinatura, onde você consegue ver as versões, número de série, se ele está automaticamente se atualizando, como vem pré-configurado. Poderia simplesmente atualizar agora ou configurar de quanto em quanto tempo ele faz essa verificação. Se ele vai estar conectado a Smart Protection Network, ou seja, a nossa rede de infraestrutura contra ameaças, sempre recomendando que esteja deixado essas opções marcadas. Quantos avisos eu quero? Então, muito raramente ser avisado, sempre ser avisado de qualquer situação. Se eu quero exibir relatórios mensalmente do que aconteceu ou não, ou se por acaso tentar alguma mudança de estado, também avisar. A senha que nós configuramos para que uma criança não pudesse desativar as opções de bloqueio de internet ou de categoria e todos os logs. Poderia ver aqui todos os logs sobre varredura e qualquer necessidade que eu tiver para verificar se a máquina foi tentar acessar, de firewall, atualização, por exemplo, as listas que foram atualizadas, tarefas que, por exemplo, poderiam ter sido ignoradas, cavalos de Troia, e todas as opções eu tenho de forma detalhada e de forma bem simples. Outra opção que eu também tenho, depois de todas as configurações, é sobre a minha rede. Clicando aqui, ele automaticamente fará um mapa sobre todos os computadores que eu tenho na minha casa. Então, por exemplo, o computador que eu tenho conectado e quais as opções que eu tenho ele, e as outras máquinas que eu também tenho na minha rede, por exemplo, dentro da minha casa. Qual o detalhe, por exemplo, de IP, MAC address, e eu também poderia, se por acaso ter o produto instalado nele, fazer algum tipo de configuração, bloqueá-lo, algum tipo de acesso remoto, sempre utilizando o produto e também estar protegendo esse produto. De forma simples e de forma centralizada, eu conseguiria ter uma mini gerência dentro da minha rede. Por último, apenas as opções que nós temos diretamente no ícone. Então, executar as varreduras, que também podem ser executadas desde a página inicial, simplesmente clicando em rápida, completa ou personalizada, ou atualizar, que também é a segunda opção que eu tenho aqui. Simplesmente desconectar a máquina da rede, o perfil de firewall que eu havia demonstrado, ativar ou não a proteção contra vírus e spyware, e por último, verificar a licença caso fosse necessário depois de uma atualização.
Esse vídeo teve o intuito de mostrar as funcionalidades do Trend Internet Security 2010. Obrigado.